Olá, terceiro ano, tudo bem? Como vão as coisas? Olha só, deixa eu avisar uma coisa para vocês. Eu vou passar para vocês uma aula diferente, essa e a outra. São duas aulas, tá? Esse vídeo agora e o outro vídeo também, que vai ser diferente da apostila, não tem nada a ver com nenhuma apostila, é sobre filosofia africana, tá bom? Eu vou falar um pouquinho de filosofia africana para vocês, porque eu acho que o momento pede, não é? Eu fiquei pensando nisso há muito tempo, desde quando começou, o pessoal fala bastante coisa. Eu pensei bastante e falei, gente, eu vou separar duas aulas para falar sobre filosofia africana, algumas questões importantes, porque eu vejo o discurso, né, bastante vazio, eu vejo um discurso bastante frenético, e que não tem uma base que seja fundamental, tá? Eu entendo que o movimento ele tem contribuído bastante, tem sido aí um movimento fundamental para a causa, mas está faltando alguns ingredientes aí, tá? Que eu vou, de alguma forma, tentar passar para vocês nesse pouco tempo que a gente tem. Bom, lógico que eu vou aqui compartilhar com vocês alguma coisa de filosofia africana e que não vai dar tempo de, com propriedade, colocar muita coisa, tá certo? Porque as leituras, elas são gigantescas. O que eu vou fazer aqui com vocês é compartilhar um momento dessa reflexão, que vai ajudar a perceber o que nós temos vivenciado aí, tá bom? Vamos lá, então. Bom, o livro Rega e o Haiti é um livro interessante que ele vai chamar atenção para alguns fatores, como, por exemplo, o movimento intelectual europeu colocando à margem o pensamento político africano. Nós estávamos falando de política, tá certo? De ciência política, de pensadores da ciência política, e que, de alguma maneira, acabaram deixando às sombras o caso africano, do ponto de vista da política, do ponto de vista de sua organização, do ponto de vista de sua estruturação. Aí você já tem uma explicação que contribui com a reflexão nos dias atuais. Percebe? Então a gente vê que a história política no mundo nasce inaugurando espaços de exclusão. Qual é o espaço de exclusão? As antigas colônias. Quem que estava na colônia? Selvagens. Os nativos não eram seres humanos. Os negros não eram seres humanos. Eles eram selvagens. Então você tem uma história do mundo que já começa sendo escrita colocando o negro e o nativo como agente excluído. Não é um agente social que vai fazer parte da construção da sociabilidade no mundo. Ele vai entrar como um sujeito excluído. Não é como um cidadão. Não tem uma integração social com o negro e com o nativo. O que tem é uma integração social entre os colonizadores. O negro e o nativo é povo excluído, é selvagem, não é ser humano, não tem humanidade, é selvagem, percebe? Então isso ajuda você a entender estruturas de pensamento que foram levantadas com a colonização e que hoje elas permanecem. Entende? Então, quando você pergunta para mim o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece no Brasil, eu tenho uma resposta, uma palavra: continuidade. Acontece a continuidade de um processo de exclusão e segregação étnica, cultural, epistemológica e de identidade de nações que foram colonizadas, antigas colônias, não é? Então, todo esse grupo de países que formam as antigas colônias hoje lutam muito
com a questão de integração social. Percebe? Então não adianta eu falar da causa sem entender a situação onde ela foi desenhada, onde ela foi estruturada, quando que este negro, este nativo, ele começou a ser colocado à margem. Colonização, não é? A colonização inaugura o quê? Um tempo de exclusão e de morte de identidade, morte de histórias, não é? Então aqui, a Revolução Haitiana, também conhecida por Revolta de São Domingos, foi um período de conflito brutal na colônia de São Domingue, levando à eliminação da escravidão e à independência do Haiti, tornando-o a primeira república governada por pessoas de ascendência africana. Uma revolução muito importante, que não entrou na história da filosofia política. Em algum momento você viu, nós estudamos, por acaso, em algum momento, filosofia política falando do Haiti? Na parte de sociologia, quando fala de sistemas e tal, falou-se do Haiti? E foi super importante. Foi o exemplo principal de revolução. E não entrou. Por que que não entrou? Eu acho que você sabe me dizer, né? Esta moça, a Susan Buck-Morss, ela é uma filósofa, historiadora, intelectual estadunidense que trabalha bastante. Ela se debruça há muitos anos acerca da temática africana, rapaziada black e tal. Então, ela tem um trabalho muito interessante e um livro dela, que é um sucesso aí, ajuda a gente a refletir bem, é Hegel e o Haiti. Ela faz umas críticas, não é, acerca da filosofia europeia e como que ela coloca à margem a filosofia africana. Sendo que o continente africano, em sua construção intelectual, sua construção cultural, ele é mais antigo que o continente europeu. E como que ele fica à margem? Como ele não aparece? Esses são os questionamentos que a Susan faz. Tá? E a gente precisa perceber que hoje nós falamos, nós verbalizamos coisas que nasceram neste momento que a Susan traz para a gente. O período da colonização. O período da colonização é crucial para que possamos entender, para que possamos compreender a situação de análise do negro e do nativo no mundo hoje. Olha só, século XVIII, colonização representou tudo o que havia de mal nas relações de poder. Gente, a colonização ela inaugura um processo de exclusão no mundo inteiro. O processo de colonização ele inaugura, ele abre um período onde a Europa vai começar a reescrever a história do mundo, e eu digo reescrever porque já havia história no mundo. Ela começa a reescrever a história com a cara dela. Ou seja, quantas coisas que Aristóteles, que Platão aprenderam no Egito, aprenderam com as navegações, aprenderam com as trocas culturais, e hoje o que você ouve é que a filosofia africana não existe, que o negro não tem condição. Hegel coloca muito isso, né? A gente vai ver nas outras aulas aí e tal, nas outras não, na outra aula, falando um pouquinho mais, não é? Que, na verdade, o mundo ele começa a ser formado com o nativo e com o negro colocados à margem. Eles escrevem essa história e desconsideram, eles roubam, eles tomam aquilo que, de alguma maneira, vai ser positivo, vai contribuir para a reflexão científica para eles, e depois o que fica é um grupo, não é, de excluídos às sombras da narrativa da história do mundo. Bom, e esse paradoxo aí, né? O que é paradoxo? Contradição. Muito bem. Liberdade para os iluministas era
considerada valor supremo universal. Veja que interessante. O iluminismo, o século das luzes, saímos das trevas, a Idade Média, a Idade das Trevas, a Idade das Luzes, o iluminismo, isso aí chega trazendo novidade, trazendo liberdade, trazendo crescimento para a humanidade. Mas aí você tem aí a escravização como uma prática econômica e o iluminismo também acaba inaugurando a coisificação do ser humano. Como assim, professor? O iluminismo inaugura a coisificação do ser humano? Muito simples. Quando ele facilita de maneira paradoxal a expansão ao redor do mundo dos próprios ideais do iluminismo, que estão que tão fortemente contradiziam. Ou seja, os pensadores iluministas pregavam paz, liberdade universal como valor supremo, só que ao mesmo tempo eles autorizavam e naturalizaram a prática da escravidão. Então vamos lá. Os pensadores iluministas naturalizaram, tornaram comum a prática da escravização no mundo, nas colônias. Os iluministas olhavam para as colônias como que o lugar de selvagens. E é assim que começa a ser escrita a história do negro no mundo. Veja como que eles começam reescrevendo esta história. Porque no continente africano não é essa a história que é escrita. Se você ouvir a história dos griots, os griots têm muitas coisas para nos ensinar. E a gente precisa perceber que essa história sobre o negro e sobre o nativo, ela não é amistosa. Ela gera conflitos até agora. O que ficou colocado lá atrás como fator de exclusão, como fundamentação sobre a vida do negro, sobre a vida do nativo, é a razão da nossa briga aqui hoje. É o que eu digo, a falta de consciência de colonização causa problema. O que é essa consciência de colonização? É você perceber que estruturas elaboradas no período colonial estão vivas ainda e muito fortes. E lembra, Claude Lévi-Strauss, estrutura é o que você não vê. Estrutura numa casa, você não vê. Você não vê os ferros, os canos, os fios, você não vê nada. Você só vê a casa em pé, mas não tem a menor noção da estrutura que segura ela. É hoje que nós precisamos saber desmascarar, desconstruir essa realidade. É isso que eu tento dizer de tantas formas, que os intelectuais brasileiros precisam acordar. Tem muito intelectual falando coisa boa, mas esses ficam à margem. Não é hora de falar de coisas que o povo quer ouvir. Nós precisamos nos apropriar da nossa função intelectual, que é falar o que é necessário ser dito. Não é confrontar ali, confrontar aqui, é dizer o que precisa ser dito. É quando for falar de negros na televisão, em algum debate, escrever algum livro, alguma coisa, colocar a necessidade de se relacionar com a consciência de colonização, porque é ali que nasce o processo de exclusão e que até hoje é um discurso bastante vivo. Então, a partir do estudo da Susan, é muito interessante ver, isso aqui é tudo documento, pesquisa, documento escrito, que ajuda a gente a pensar, não é? E por que essa discrepância entre teoria e prática? Nenhum pensador racional e esclarecido pôde perceber esse paradoxo? Será que nenhum pensador, será que nenhuma pessoa no mundo intelectual, Europa, América do Sul, Austrália, ninguém percebeu? Ninguém trouxe essa discussão para o debate? Isso ficou escrito às sombras por ali, tem um grupo pequeno que fala disso, dessa discrepância. Não tem ninguém esclarecido, nenhum pensador que usa a cabeça para ver isso? Por que ninguém fala? Por que deixaram o Haiti à margem? O maior exemplo de revolução na história do mundo? Muito bem, olha aqui, ó. Vamos ler aqui junto? Ó.
A exploração de milhares de trabalhadores escravos coloniais era aceita com naturalidade pelos próprios pensadores que proclamavam a liberdade como estado natural do homem e um direito inalienável. É aquela coisa, né? Falar da boca para fora. Proclamando liberdade, proclamando o estado natural do homem como um direito inalienável, mas de que homem? Ah, não, isso aqui não é homem, isso aqui é um selvagem. Ele é descendente do macaco, é o macaco, ele é o selvagem, para ele não. Só para a gente. E isso, gente, desculpa, isso não foi desconstruído. Por mais que hoje isso esteja muito claro, ainda timidamente você vê pessoas falando nisso. Por que toda vez que tem um protesto, você nunca vê as pessoas tocando em pontos mais profundos? Porque ninguém vai trazer esta discussão. Essa discussão é que a gente precisa fazer, tá certo? Olha só, finalizando aí, tem um texto interessante que é assim, ó. Se esse paradoxo, qual paradoxo que ele fala? Se esse paradoxo, qual paradoxo? Esse paradoxo de querer a paz no mundo, a liberdade no mundo, intelectuais, políticos, cientistas políticos, falando de igualdade, liberdade para o mundo e autorizando, naturalizando a escravização, são paradoxos. Ninguém discute isso, não é? Então, vamos lá. Se esse paradoxo não parecia incomodar a consciência lógica dos pensadores da época, talvez seja mais surpreendente que alguns autores da atualidade, mesmo diante dos fatos, ainda continuem a construir as histórias do mundo ocidental com narrativas coerentes sobre o progresso da liberdade humana. Gente, é o que eu falo. O intelectual, ele precisa fazer a função dele, que é esclarecer a sociedade. Ele não pode se preocupar com o que vão pensar, com o que vão achar. Ele tem que dizer o que precisa ser dito. Estou cansado de ver na televisão ladainha, conversa que não atinge o que é fundamental. Estamos discutindo racismo até hoje, exclusão, porque não estamos falando da nossa consciência de colonização. Nunca nós vamos atingir um nível de profundidade nesse diálogo enquanto não houver uma consciência de colonização, não perceber o que ficou lá atrás colocado na colônia e que hoje ainda está vivo. Se você não souber o que é, você não vai conseguir desconstruir. Se você não souber o que é, você não vai conseguir combater. Então, pessoal do terceiro ano, quero convidá-los à reflexão. Essa é a primeira aula. Vai ter a outra aula também. Aí eu vou, não dá, né? Senão eu vou ficar falando o ano inteiro, mas eu vou separar só 2 aulas para isso, tá bom? Para a gente ter uma base um pouco mais profunda sobre essas situações de racismo no mundo, não é? Eu acho que nós temos muitas explicações aí, mas do ponto de vista estrutural, ainda pouca gente anda falando e eu sinto muita falta disso, tá bom? Obrigado, gente, aí pela aula. Desculpa aí, o vídeo ficou longo, tá bom? A gente conversa e até o próximo vídeo aí. Lembra, não vai ser apostila, tá? Vai ser como esse, vai ser aí mais um videozinho aí sobre filosofia africana. Valeu, gente, obrigado. Tchau, tchau.